Um humanoide chinês chegou a ser visto na Polônia interagindo com animais durante testes em ambiente aberto. Na Coreia do Sul, outro sistema já consegue se mover em terrenos complexos, desviando de obstáculos e tomando decisões em tempo real com inteligência artificial. Ao mesmo tempo, testes de segurança mostram riscos importantes, como colisões e possíveis brechas de controle externo nesses sistemas. Na China, esses robôs também já competem em partidas de tênis contra humanos, reagindo com alta precisão a jogadas rápidas. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Um novo avanço na Coreia do Sul mostra um robô que já não depende apenas de comandos fixos. Ele observa o ambiente, ajusta os passos em tempo real e consegue atravessar terrenos perigosos como se estivesse sentindo o caminho. Ao mesmo tempo, esse tipo de inteligência já começa a sair dos laboratórios e aparecer em cenários reais, levantando dúvidas sobre até onde essas máquinas conseguem ir sozinhas. Pesquisadores sul-coreanos desenvolveram um sistema de locomoção que permite robôs quadrúpedes analisarem o ambiente enquanto caminham. Usando câmeras, sensores de profundidade e medições internas de movimento, o robô identifica obstáculos antes do contato e ajusta automaticamente a trajetória, abandonando o modelo antigo de reação tardia para um comportamento mais próximo da percepção animal. Esse avanço também mostra uma mudança no tipo de aprendizado dessas máquinas. Em vez de depender apenas de sensores internos, o sistema combina visão externa com feedback corporal, criando uma adaptação contínua. Em testes, o robô conseguiu subir escadas longas, enfrentar inclinações fortes e atravessar terrenos instáveis com estabilidade, mesmo carregando peso adicional. A capacidade de adaptação não se limita a movimentos básicos. O sistema consegue escolher rotas mais eficientes sozinho e ajustar o esforço dos motores em tempo real, reduzindo falhas mecânicas e aumentando a autonomia em ambientes complexos como áreas de desastre, indústrias e terrenos naturais irregulares. Esse tipo de inteligência também aponta para uma transição mais ampla na robótica. Máquinas que não apenas executam tarefas, mas interpretam o ambiente enquanto atuam. Isso abre espaço para aplicações em inspeção, agricultura, resposta a emergências e exploração de locais onde a presença humana é limitada ou arriscada. Se robôs começam a perceber o ambiente e decidir o próprio caminho em tempo real, o limite entre ferramenta e agente autônomo fica cada vez mais difícil de definir. Até que ponto uma máquina pode tomar decisões próprias antes de deixar de ser apenas uma ferramenta controlada? Um robô humanoide desenvolvido na China começou a chamar a atenção ao conseguir sustentar trocas reais de tênis contra humanos, respondendo a jogadas rápidas com precisão e ajustando cada movimento em tempo real. O sistema não apenas acompanha a bola, mas prevê sua trajetória e reorganiza o próprio corpo para reagir como um jogador experiente. O mais interessante é que esse desempenho não vem de programação fixa, mas de um modelo de inteligência artificial treinado para aprender padrões humanos de movimento e transformá-los em ação física contínua. Isso abre espaço para um novo tipo de máquina capaz de competir e interagir em ambientes dinâmicos, onde cada segundo muda o resultado. O sistema foi desenvolvido por uma empresa de robótica em parceria com a Universidade de Tsinghua, em Pequim. A proposta é simples na teoria, mas complexa na prática. Permitir que um robô humanoide entenda o jogo em tempo real, reagindo a bolas rápidas, reposicionando o corpo e executando golpes com coordenação total. Para isso, os pesquisadores criaram um método de aprendizado que não depende de dados perfeitos. Em vez disso, o robô aprende a partir de registros humanos imperfeitos, decompondo o tênis em movimentos básicos como deslocamento lateral, golpes de direita e reversão de posição. Esses elementos são reorganizados por uma rede de aprendizado por reforço que simula milhares de partidas em ambientes virtuais antes de levar o comportamento para o mundo real. Nos testes práticos, o robô conseguiu manter longas sequências de troca de bolas com jogadores humanos, adaptando-se a diferentes estilos de jogo. A taxa de acerto em devoluções de forehand chegou a 99% em alguns cenários de avaliação, demonstrando consistência mesmo sob pressão e variação de velocidade.
Em avaliações mais amplas, o sistema também mostrou capacidade de manter precisão em devoluções de diferentes áreas da quadra, combinando equilíbrio corporal, deslocamento rápido e controle fino dos movimentos. Isso coloca o robô em um novo patamar de interação física, onde não apenas executa tarefas, mas responde ativamente a um adversário em tempo real. Esse avanço se conecta a outros projetos recentes na robótica humanoide, como sistemas que já demonstram capacidade de locomoção autônoma em terrenos complexos e tomada de decisão baseada em percepção contínua do ambiente. O ponto central é o mesmo: máquinas deixando de apenas executar comandos e passando a interpretar o que acontece ao redor. O avanço desses sistemas levanta uma mudança clara no papel da inteligência artificial física. Não se trata mais apenas de automação, mas de adaptação em tempo real em atividades tradicionalmente humanas. Quando uma máquina consegue acompanhar, reagir e aprender dentro de um esporte baseado em precisão e reflexo, a fronteira entre desempenho humano e artificial começa a ficar menos definida. No fim, fica a questão: até onde faz sentido levar máquinas para ambientes de competição direta com humanos antes que isso mude completamente o significado de habilidade? Robôs humanoides estão deixando os laboratórios e sendo colocados à prova em situações reais cada vez mais exigentes, enquanto a promessa de máquinas capazes de atuar em ambientes humanos começa a ser confrontada por testes que revelam limitações importantes. Em paralelo aos avanços em locomoção, esportes e navegação autônoma, pesquisadores passaram a desenvolver avaliações padronizadas para medir até onde esses sistemas realmente conseguem operar com segurança, estabilidade e confiabilidade. Um instituto de pesquisa na Alemanha desenvolveu um conjunto de testes padronizados para avaliar humanoides em diferentes critérios, com o objetivo de medir desempenho real em condições controladas e comparáveis entre modelos. O primeiro ponto analisado é a capacidade tecnológica básica, incluindo sensores, visão computacional, reconhecimento de voz, força de manipulação e velocidade de locomoção. Em testes com robôs como o Unitree G1, foi observado que a mobilidade ainda é limitada, com dependência de controle remoto em várias funções e dificuldades em tarefas simples quando há perda de estabilidade ou sobrecarga. O segundo conjunto de testes foca em habilidades complexas, como subir escadas, atravessar obstáculos e realizar movimentos coordenados do corpo inteiro. Os resultados mostram que muitos desses robôs ainda falham em tarefas consideradas básicas para humanos, especialmente quando há mudanças de terreno ou necessidade de equilíbrio dinâmico prolongado. Na avaliação de segurança funcional, os testes indicaram um ponto crítico. Durante colisões e movimentos rápidos, alguns humanoides podem exercer forças superiores a 500 newtons, o que ultrapassa limites considerados seguros para interação direta com pessoas. Também foram identificadas limitações como ausência de botões de emergência acessíveis e risco de falhas em articulações sob estresse. Outro eixo importante foi a segurança cibernética. Foram identificadas vulnerabilidades que permitem acesso remoto por meio de conexões sem fio, além de falhas em mecanismos de atualização e transparência sobre dados transmitidos. Em alguns casos, ataques poderiam conceder controle total do sistema dentro do alcance de comunicação. Na parte energética, os testes mostraram que o consumo varia significativamente conforme o tipo de movimento, com autonomia limitada em uso contínuo. Em cenários mistos de caminhada e operação, a duração média de funcionamento fica abaixo de 2 horas, evidenciando uma restrição prática para aplicações prolongadas no mundo real. Os resultados dos testes mostram um contraste direto entre o avanço rápido da inteligência artificial aplicada à robótica e as limitações estruturais que ainda impedem esses sistemas de operar com total confiabilidade em ambientes humanos. Mesmo com progresso em aprendizado de máquina e simulação em larga escala, fatores como segurança física, estabilidade e proteção contra ataques digitais ainda definem o limite atual dessa tecnologia. Até que ponto esses sistemas precisam evoluir antes de serem considerados realmente seguros para a convivência direta com pessoas em tarefas cotidianas? O avanço recente da robótica está deixando de ser apenas uma questão de desempenho mecânico e passando a envolver algo mais sensível: adaptação, confiabilidade e comportamento em ambientes imprevisíveis.
Em diferentes países, sistemas robóticos estão sendo colocados à prova em cenários que exigem decisões em tempo real, equilíbrio sob pressão e até interação com humanos em situações dinâmicas. O resultado é uma transição silenciosa, mas significativa, onde a linha entre laboratório e mundo real começa a desaparecer. Pesquisadores na Coreia do Sul desenvolveram um sistema que permite robôs quadrúpedes analisarem o terreno enquanto se movem. Com câmeras, sensores e leitura de profundidade, o robô consegue antecipar obstáculos e ajustar os próprios passos antes do impacto. Em testes, ele demonstrou capacidade de subir escadas extensas e enfrentar inclinações acentuadas, reduzindo falhas que antes ocorriam apenas após o contato físico com o ambiente. Na China, um robô humanoide foi treinado para jogar tênis contra humanos em tempo real. Ele não apenas acompanha a bola, mas também prevê sua trajetória e se reposiciona com precisão durante o jogo. O sistema alcançou taxa de retorno superior a 90% em golpes de forehand, utilizando aprendizado baseado em dados humanos imperfeitos e decomposição de movimentos básicos, como deslocamento lateral e golpes fundamentais. Enquanto isso, pesquisadores europeus criaram um conjunto de testes padronizados para avaliar robôs humanoides em múltiplos níveis, incluindo segurança física, eficiência energética e até vulnerabilidades digitais. Entre os achados, foram identificadas forças de colisão capazes de ultrapassar limites seguros em interação com humanos, além de falhas de segurança em interfaces sem fio que poderiam permitir controle remoto não autorizado. O objetivo do sistema é criar um padrão comparável entre diferentes máquinas antes da adoção em ambientes industriais. Nos Estados Unidos, um novo robô humanoide desenvolvido pela Boston Dynamics demonstrou capacidade de levantar objetos pesados e realizar tarefas complexas com o uso coordenado de todo o corpo. O treinamento combina simulações massivas e reforço por aprendizado, permitindo que o sistema adapte movimentos ao peso, posição e instabilidade do objeto, aproximando o comportamento robótico de operações industriais reais. Em paralelo, surgem sinais de expansão desse tipo de tecnologia para ambientes externos e não controlados. Um robô humanoide chinês foi observado interagindo com animais em ambiente natural na Europa, enquanto novos sistemas de propulsão para drones já permitem mudanças instantâneas de direção no ar, sem necessidade de inclinação estrutural. Isso amplia o potencial de aplicação em áreas urbanas, militares e logísticas, onde velocidade de resposta e precisão são essenciais. O conjunto dessas tecnologias aponta para um cenário em que robôs deixam de ser apenas ferramentas programadas e passam a operar com níveis crescentes de autonomia, adaptação e interação com o ambiente físico. Ao mesmo tempo, os testes de segurança mostram que essa evolução ainda convive com limitações importantes, especialmente quando envolve contato direto com pessoas ou sistemas conectados. Nesse ritmo de desenvolvimento, a fronteira entre controle total e comportamento emergente fica cada vez mais estreita. Qual ponto dessa evolução deveria ser tratado como limite antes de esses sistemas se tornarem comuns fora dos laboratórios? Um humanoide em tamanho real foi visto circulando por uma área aberta na Polônia enquanto tentava conduzir javalis que haviam invadido o local. A cena não envolveu apenas um experimento isolado, mas um teste prático de como sistemas de inteligência artificial incorporados em robôs podem reagir a situações imprevisíveis no mundo real. O modelo envolvido pertence à linha de robôs humanoides desenvolvidos pela empresa Unitree Robotics, conhecido como modelo G1, projetado para interações dinâmicas em ambientes reais e controlados. O registro mostra o robô se movendo em velocidade moderada, enquanto tenta acompanhar e direcionar os animais em um espaço aberto. Apesar do comportamento ativo, os javalis acabam ignorando completamente a tentativa de condução e se afastam naturalmente do local. O experimento chama atenção por colocar uma máquina humanoide em um ambiente dominado por fatores vivos e imprevisíveis, algo que vai muito além de simulações controladas em laboratório. Esse modelo de robô possui uma estrutura compacta, com aproximadamente 127 centímetros de altura e peso em torno de 35 quilogramas. Ele foi projetado com múltiplos motores articulares, permitindo movimentos ágeis como corrida leve, agachamento e mudanças rápidas de direção.
Sensores de profundidade, câmeras tridimensionais e sistemas de microfones permitem que ele interprete o ambiente ao redor em tempo real, enquanto algoritmos de inteligência artificial coordenam suas ações. Outro ponto importante está na forma como esse tipo de robô aprende. Em vez de depender apenas de programação fixa, ele utiliza técnicas de aprendizado por reforço, treinando em simulações digitais com milhões de variações de cenário. Isso permite que ele adapte seu comportamento quando enfrenta situações novas, como mudanças no terreno, obstáculos inesperados ou interação com seres vivos, mesmo que essas respostas ainda estejam longe de uma estabilidade perfeita. O interesse por esse tipo de experimento não está apenas na demonstração de movimento, mas na possibilidade de aplicação prática. Empresas e pesquisadores observam esses testes como uma etapa inicial para robôs que poderiam atuar em áreas como logística, segurança e operações industriais, executando tarefas em ambientes onde humanos nem sempre estão presentes ou onde o risco é elevado. O episódio na Polônia mostra mais do que um robô tentando conduzir animais. Ele revela um estágio inicial de uma tecnologia que ainda está aprendendo a lidar com o mundo fora das simulações. Entre acertos e limitações, fica claro que a integração entre máquinas humanoides e ambientes reais ainda está em desenvolvimento, mas avança de forma constante. Em um cenário onde esse tipo de sistema se torna cada vez mais comum, até que ponto a presença de robôs em espaços públicos deixará de ser exceção e passará a fazer parte da rotina, sem que isso cause estranhamento? Um novo sistema de propulsão aplicado a drones está chamando a atenção por alterar uma das limitações mais básicas da navegação aérea moderna: a necessidade de inclinar o veículo para qualquer deslocamento lateral. Desenvolvido pela empresa Aeric Systems, o sistema conhecido como tecnologia de propulsão omnidirecional redefine a forma como drones se movimentam ao permitir controle total da direção do impulso em tempo real. Nos modelos convencionais de drones, o deslocamento depende diretamente da inclinação do corpo. Para avançar, recuar ou mudar de direção, os rotores ajustam a velocidade de forma desigual, forçando o veículo a inclinar e estabilizar continuamente. Esse processo cria uma sequência de movimentos que limita a precisão e reduz a resposta imediata em ambientes mais complexos. Com a proposta da tecnologia omnidirecional, cada unidade de propulsão passa a ter a capacidade de redirecionar o impulso de forma independente. Em vez de depender da inclinação estrutural do drone, o vetor de força pode ser ajustado instantaneamente para qualquer direção, permitindo deslocamento lateral, vertical ou diagonal sem alterar a posição do corpo principal da aeronave. Essa mudança estrutural permite que o drone mantenha estabilidade total enquanto acelera ou muda de direção. Na prática, isso reduz o tempo de resposta e aumenta a precisão em espaços confinados, como áreas industriais, estruturas urbanas densas ou ambientes internos, onde qualquer atraso de correção pode resultar em colisões. Os testes descritos indicam também ganhos em velocidade e agilidade, com capacidade de realizar manobras rápidas, enquanto mantém controle contínuo de orientação. Isso abre espaço para aplicações em inspeções técnicas, captura de dados e operações logísticas, onde estabilidade de sensores e trajetória consistente são fatores críticos. Além disso, a mesma arquitetura pode ser aplicada em cenários de segurança e monitoramento, nos quais mudanças abruptas de direção dificultam a interceptação e ampliam a capacidade de adaptação a alvos em movimento. O avanço apresentado por sistemas de propulsão omnidirecional indica uma mudança estrutural na forma como veículos aéreos não tripulados interagem com o espaço ao redor, reduzindo dependência de movimentos mecânicos tradicionais e aumentando o nível de controle simultâneo de posição e direção. Quando um sistema passa a se mover livremente em qualquer eixo, sem precisar ajustar o corpo para isso, a linha entre eficiência operacional e imprevisibilidade começa a ficar mais estreita do que parece. Em um cenário onde essa tecnologia se torna comum, como isso pode alterar a forma como o espaço aéreo urbano é organizado e utilizado no futuro? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você.
Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.